Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 20 de setembro de 2021, somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, localizado na Rua Bahia 245, Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Vou passar alguns recadinhos. Nós ainda continuamos aceitando doações para o nosso bazar, que ele está aberto a partir das 20 horas, todas as segundas-feiras, e das quartas-feiras, das 14 às 17 horas. Nós também estamos precisando de doações de copinho de café. Se vocês puderem trazer, nós agradecemos. E também é importante, nós estamos rifando uma Air Fryer, que está na secretaria. A rifa está lá, com os nomes. Se vocês puderem nos ajudar, nós agradecemos. Mais um ponto importante novamente da máscara, que para vocês dentro aqui do nosso estabelecimento, vocês fiquem com a máscara, por favor. E se precisarem, também tem álcool gel na secretaria. A nossa palestra de hoje vai ser com a Malu, que ela vai falar sobre o suicídio. E eu vou ler de novo um capítulo do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Feche a porta do mal. Diante de quaisquer transes da vida, tudo venceremos se nós dispusermos a esquecer o mal. Crer no bem e servir com amor. Bezerra de Menezes. Então, o José Carlos, ele comenta sobre o que o Bezerra de Menezes falou, né? O mal vem de Deus. Por isso, Deus não pune nem castiga. Deus nos ama. O mal vem do homem, que não respeita as leis divinas. O mal que entrou em nossa vida, entrou à porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Muitas vezes, somos obedientes às leis de trânsito do que às leis de Deus. Quando compramos um eletrodoméstico, devemos seguir as instruções do fabricante para o bom uso do aparelho. Da mesma forma, precisamos seguir a instrução do nosso Criador para alcançarmos a felicidade que tanto almejamos. Bezerra de Menezes traça um excelente roteiro para a libertação dos problemas que criamos para nós próprios. Esquecer o mal significa fazer uma faxina nas lembranças amargas de toda a negatividade que permitimos entrar em nossa vida. Varrer mágoas, culpas, melindres e traumas para bem longe de nosso caminho. Além de esquecer o mal, precisamos crer no bem, crer na vitória, crer na cura, na saúde, na prosperidade, na harmonia familiar, acreditar na felicidade, e toda essa crença positiva se conquista quando nos dispomos a servir com amor. Ser um servidor no lar, no trabalho, na comunidade. Quando servimos amorosamente, nossos gestos ficam impregnados de uma energia tal que não há portas que não se abram para o nosso progresso material e espiritual. Sigamos a orientação espiritual e mudemos logo de posição na vida. Deixemos a posição de agentes da sombra, da negatividade, da maldade. Vamos nos comprometer com o bem e veremos que o mal fará muito bem a nós próprios. Então agora vamos iniciar o trabalho da nossa casa, a nossa tarefa, iniciando com uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então agora passo a palavra a Malu. Boa palestra a todos.
Boa noite. Precisa do microfone. Tá ligado? Tá. Boa noite a todos. Eu quero falar que eu me sinto muito feliz de estar voltando. Eu dei algumas palestras já, mas me afastei um pouco e hoje estou de volta. Agradeço muito a oportunidade que a casa me dá, né? Porque isso é um grande exercício, não só do que a gente tem que ir pesquisando, mas para nós mesmos, né? O que aquilo também me desenvolve em mim, né? Eu vou tratar de um assunto que é muito delicado, é um assunto muito triste, né? Que a maioria das vezes, há muitos tempos já, que não só nas religiões, mas até dentro da área de saúde, na medicina, na psicologia, sempre se tem uma certa reserva em falar disso. A gente vê pessoas chegando em hospitais, às vezes, e serem meio que, né, discriminadas por terem, né, tentado, né? Só que a gente tem visto que tem aumentado demais, né? Mesmo antes da pandemia, né? O suicídio, né, deu uma disparada, não só no Brasil como no mundo todo. O Brasil é um dos lugares onde mais se percebe um aumento, principalmente dos jovens, né? Tem aumentado demais o suicídio em jovens e a ciência está tentando entender o que leva a tudo isso, né? São coisas, 40 segundos, a cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. A cada 3 segundos tem uma tentativa. Então imagina o número, né, que tudo isso alcança. E hoje o aumento muito grande em jovens e crianças também, né? O espiritismo, né, eu vou falar um pouco do espiritismo depois, mas o espiritismo, por ser também ciência, ele acompanha isso, ele quer acompanhar isso, né, e ajudar dentro do que a gente pode, não como uma ciência, mas como uma filosofia até, né? Com tudo que a gente aprende, pode ler, a gente pode ajudar muito, não só a si, como aos que estão ao redor. As famílias de pessoas que se suicidam são brutalmente atingidas também. Imagina para uma mãe ou para um pai, perder um filho já é difícil. Quando é pelo suicídio, é 3 vezes pior. Esse luto dura muito mais tempo, né? Se as pessoas se conseguem se recuperar, às vezes vai a vida toda carregando, né, aquilo. O mês de setembro, até por falar da prevenção, o mês de setembro, não sei se vocês já viram nas redes sociais, ele está sendo dedicado à prevenção, é setembro amarelo, né, que está sendo dedicado à prevenção do suicídio. Então existe todo um movimento, né, que se pretende ou se tenta, né, ajudar de alguma maneira, né, as pessoas para que isso vá diminuindo. Para a psicologia e para a psiquiatria, eu sou profissional de saúde e da psicologia, então eu vou falar um pouco disso, e da psiquiatria, que não é minha área, mas a gente está sempre, né, lado a lado, né. Para a psicologia e para a psiquiatria, na ciência, o ser humano, ele possui condições para enfrentar qualquer situação. Nós somos prontos, a nossa mente é pronta para isso. Então a pergunta hoje é essa: por quê? O que está acontecendo? Que sempre existiu, mas hoje está demais. O que está acontecendo? As pesquisas têm aumentado muito. Então se fala muito o que se fala assim, quando uma pessoa chega ao momento do suicídio, ela está com uma dor insuportável, ela perdeu totalmente a esperança, quer dizer, essa dor é eterna para ela,
ela se sente sozinha, muitas vezes ela tem um monte de gente ao lado, mas ela se sente sozinha. Por quê? Porque às vezes você até tenta falar com alguém sobre isso, mas as pessoas, até porque é um assunto que incomoda muito, as pessoas se esquivam, ou as pessoas brincam, as pessoas, né? Ah, meu, para com isso, né? Imagina, amanhã você tá bem. E eles não são ouvidos. Às vezes eles dão muitos sinais. Tem gente que fala, não dá sinal, não, né? Você não percebe. Geralmente principalmente aquele que tenta e consegue, ele deu sinais. Às vezes até porque é um tabu, as pessoas não são ouvidas, né? E quando isso acontece é porque essa pessoa está muito frágil, é porque ela já chegou assim ao limite, né? Mas existem coisas assim, não é uma causa que leva uma pessoa ao suicídio. Isso é outra coisa que se vem pesquisando. Uma causa pode ter levado essa pessoa a cometer, mas é uma pessoa que ela vem acumulando, ou ela tem uma fragilidade já, né, no seu desenvolver, que ela não, quando chega a esse ponto de uma coisa muito difícil para ela não aguenta e ela parte para essa solução, né? Hoje em dia, inclusive existem pessoas que estão se especializando nisso, que a gente chama de suicidólogos, e eles colocam o quê? A pessoa não se mata só por uma causa. E eles vão pesquisando, existe um protocolo, né? Que é nem um questionário, que a pessoa vai tendo que responder. O que chamou muita atenção para mim nesse questionário é assim: como foi a infância dessa pessoa? E outra que me chamou muita atenção, essa pessoa acredita em algo? Aí a gente já está vendo que a ciência ela tá chegando, ela está esbarrando na espiritualidade. Não vamos nem falar de religião. Na espiritualidade, naquilo que a gente traz dentro de nós como seres eternos, e todo mundo tem, você pode não ter uma religião, mas a maioria das pessoas acreditam em alguma coisa. As pessoas que se afastam muito disso, eles têm como uma coisa que facilita. Se a pessoa realmente ela acredita em alguma coisa, é alguma coisa que dá força. A outra coisa, como foi a infância? Isso é uma coisa que se fala muito, muito. A infância das pessoas, elas passam por situações que às vezes os pais estão fazendo o melhor que podem, na concepção deles, é o melhor. Então a gente vê famílias que a criança, hoje em dia a gente vê muito isso, a criança manda em casa. Famílias, eu vou falar de coisas que quem tem principalmente filhos pequenos, presta atenção, a criança manda em casa, ou aquela criança, tudo que ela quer, na hora que ela quer, né, resolvido, um corre-corre até para resolver, para dar tudo. O material não é o mais importante. Tem gente que trabalha que nem um camelo para dar o material. Isso não é, isso está em segundo plano. E essa criança, o que você vai criando? Você vai criando um ser que ele não a frustração para ele é alguma coisa que ele não lida. Por quê? Porque você, né, dá tudo na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Às vezes são crianças que gritam, que às vezes
O modo até de lidar com os pais é muito agressivo, mas por quê? Porque isso é permitido. Isso é permitido. Os pais vão deixando e vão abrindo um espaço, né? E aí são outras coisas, porque essa criança, ela tem tudo. Aí ela, hoje, uma outra coisa que tem entrado muito na questão é a tecnologia. Né? A criança tem 2 anos de idade e está com o celular na mão. Não que não possa, não que não tenha joguinho, a gente vê que as crianças hoje são muito espertas, né? E elas sabem muito mais do que nós, mas não é o tempo todo. Não é o tempo todo. Ela sai da sala, ela vai para o quarto e é o tempo todo com aquilo na mão. E infelizmente tem famílias, tem pais que vai deixando, porque isso até é confortável às vezes. Porque a criança está quieta ali, ela está quieta no canto, olhando o celular, né? E eles podem fazer, às vezes eles estão no celular também, né? E eles podem ficar no celular mais tempo, sem precisar dar atenção para eles. Né? A criança... eu anotei algumas coisas que eu não queria deixar passar. O que eles falam, como é o relacionamento desses pais com os filhos. A infantocracia, que é o que a gente chama das crianças que mandam na casa. E aí nós temos pais negligentes também. Tem esses que a criança manda e que eles fazem o que eles puderem para agradar essa criança. Tem aqueles que a criança está ali, né, jogada, ninguém dá atenção, ou ela está na casa do vizinho, ninguém sabe. Então tem os extremos, né? Aquele que dá atenção demais, aqueles que não dão atenção nenhuma. Os pais que às vezes são muito autoritários. Tem pais às vezes que eles passam se você colocar limites para o seu filho é muito bom. Mas tudo tem, né? Os limites também. Então você ser rígido demais, você ser autoritário demais, você vai chamar atenção, você xinga, você às vezes até humilha essa criança. Esses são pontos em que nesse protocolo eles estão levando muito em consideração. Então o que a gente fala, o que a gente pensa? Essa fase das crianças, principalmente do 0 ao 7, às vezes não é nem ao 0, porque a criança, hoje já está provado que a criança no ventre materno, ela já recebe influência. Já se fizeram pesquisas e experimentos de regressão que a pessoa vai até o ventre materno e relatos de pessoas que falam de coisas que aconteceram fora ali, enquanto ele estava lá como feto. Existe alguma coisa, o corpo às vezes não está formado, mas existe alguma coisa, aí a gente já entra no espiritual, né? Porque aí é um espírito, tem um espírito ali. Ele capta toda a energia que está, né, rondando na casa. E dependendo do que e dependendo do que esse espírito traz também como fragilidade, ele vai captar, ele vai, introjetar, ele vai engolir aquilo como se fosse dele, e na vida dele aquilo pode surgir, pode atrapalhar, né? Nós vivemos uma época muito difícil, nós estamos vivendo uma época muito difícil, essa coisa da tecnologia desbaratada, porque a tecnologia ela tem todo o seu valor, mas as redes sociais é outro ponto que tem destruído muitas vezes a autoestima pequena que as pessoas já têm, porque se ela está procurando se autovalorizar pelas redes sociais é porque ela não tem autoestima, que é outra coisa que a gente liga com a família.
Uma criança que ela não é amada, ela não é elogiada, ela não é, né, assim, carinho, atenção, e isso forma a autoestima de uma criança. Através do que o pai dá para ela introjeta e ela se sente amada, se sentindo amada. O que fica no inconsciente dela? Eu sou alguém importante, eu sou alguém que sou amado pelos meus pais. Então, cria nesse serzinho, desde muito pequeno, um valor, uma autovalorização. E que a gente vê que com essa coisa louca das redes sociais, a gente vê que uma grande maioria não tem. Ela precisa postar um monte de coisa, ela precisa de 1000 curtidas, ela precisa receber. Se ela não recebe as 1000 curtidas, ela já se sente muito mal, né? Por que ela se sente mal? Porque ela não tem essa valorização com ela mesma, ela está precisando receber isso de fora. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas pessoas são aquelas que mais têm probabilidade de passar por momentos difíceis e não suportar. Não suportar porque ela não tem, né, essa estruturação nela mesma. A competição, que é uma coisa que exige muito hoje de todo mundo, não é? O jovem, eu acho que um dos motivos do jovem estar tão mexido e se levando para isso é a competição, porque ele passa por momentos desde a infância até na época que ele vai entrar na faculdade, é aquela coisa de preciso passar, eu preciso, né, ser o melhor. Nessas faculdades em que são públicas e que são muito, né, benquistas, eu tenho que entrar de qualquer jeito. E isso, se ele entrar, ótimo, maravilha, não tem nada demais nisso. O problema é você fazer disso aquilo que te valoriza. O ser humano, ele perdeu o contato consigo. E a gente está cada vez mais colocando no que está fora a nossa valorização. E isso é muito frágil. Pode mudar a qualquer momento. Ou às vezes até num relacionamento, eu coloco a minha valorização naquele que está do meu lado. Eu me sinto feliz porque ele está do meu lado. Eu coloquei a minha felicidade na mão dele. E se ele sai? E se por algum motivo essa pessoa, né, que ela tem todo o direito de sair, de fazer outra coisa, de ter outro relacionamento, aí não tem a estrutura. Então, né, a pessoa entra muitas vezes em desespero. E se ela já tem toda uma carga de infância não resolvida, infância não bem elaborada, aquilo ali vai ser o suficiente, às vezes, para ela, às vezes, tentar e não conseguir, né? O que hoje se tem como ponto ou a causa principal para uma depressão? Nós temos as doenças mentais mais graves, né? Uma esquizofrenia, nós temos o uso de drogas, né? Porque com o uso aquela pessoa vai perdendo totalmente o contato com ela. Mas o que mais tem, né, se estudado é a depressão. No final do suicídio, no final tem um suicídio que começou com uma depressão, a maioria das vezes. E a depressão, muitas vezes, é aquela mesma história, né? A pessoa, às vezes, ela está num período já há um bom tempo. Tristeza é uma coisa. Você estar triste é até normal. Faz parte. Nós somos seres que a gente oscila.
A gente tá bem uma época, eu posso me entristecer por alguma coisa. Às vezes eu fico triste, às vezes nem sei bem por quê. Mas daqui a pouco, né, eu tô bem, a coisa, né, volta ao normal. A depressão não, a depressão ela fica. E quando ela passa de meses, tem gente deprimida há anos, e isso vai ser quando ela tá desse jeito e as coisas vão acontecendo na vida dela, que ela não tem controle, e que ela cada vez cai mais, pode chegar ao suicídio. A depressão hoje é tida como uma doença tratável. Então, quer dizer, a gente não tem desculpa, tem muito preconceito. A gente não tem desculpa, mas tem muito preconceito. A maioria das pessoas, quando você fala para ela, nossa, você está deprimida há muito tempo, procura uma ajuda, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. A primeira reação, pelo menos a grande maioria, é não, imagina, não preciso disso. Porque ainda tem um estigma muito grande, a coisa melhorou muito, mas ainda tem um estigma muito grande. De quem procura esses profissionais, sabe, estão desequilibrados, são meio loucos. E não é mais isso, gente, não é. E a gente pode sair de uma depressão muito rápido até. Se o médico acertar, o primeiro passo, aquele que se você está indo num psicólogo, e esse psicólogo perceber que você está já numa depressão que só a terapia não vai resolver, ele vai te mandar para um psiquiatra. Ele vai conversar com você e vai te mandar para um psiquiatra, porque é só o psiquiatra que pode entrar com medicação. O psicólogo não medica. O psiquiatra vai, né, tentando dentro do rol de medicações que ele tem, ele vai vendo no teu caso o que é melhor, qual é a dosagem. Às vezes ele não acerta na primeira vez, você volta, ai doutor, melhorou isso, mas piorou muito, tô dormindo demais, entende? Aí ele vai aos poucos e você tem que ter paciência para isso. Aos poucos ele vai, né, descobrindo qual é o melhor remédio, qual é a dosagem, né, dessa medicação melhor para você. Cada ser humano é um ser humano, cada organismo é um organismo. E com certeza a gente tem visto hoje muitos bons resultados. As pessoas saem da depressão, elas voltam para a vida, porque a depressão cientificamente acontece alguma coisa no cérebro, né, da gente. As sinapses são o quê? São como se fossem choquinhos que vão acontecendo no nosso cérebro, de neurônio a neurônio. Com a depressão, isso fica devagar, para dizer uma coisa mais simples. E quanto mais devagar isso vai ficando, mais a pessoa se prostra, mais a pessoa entristece, mais a pessoa não sai do quarto, não toma banho, que chega a esse ponto. Tem gente que não toma mais banho, não come mais, alguma coisa precisa ser feita. Então hoje isso tudo a gente está falando de causa e prevenção. As pessoas têm hoje à mão, a gente tem até pelo sistema público, a gente tem as CAPs, aqui em São Bernardo, tem um aqui perto ali do Poupa Tempo. Você recebe tratamento psiquiátrico, você recebe tratamento psicológico. Se você não tem dinheiro para o remédio, às vezes até isso você recebe. Então não tem desculpa. Ou no teu convênio, procura um psiquiatra, conta tudo o que está acontecendo com você. A maioria dos psiquiatras vão te encaminhar para um psicólogo, porque o remédio ele vai regularizar essa, né, falta de sinapses que está acontecendo no teu cérebro.
E você com isso, porque às vezes naquele desânimo, não consigo sair da cama, como é que eu vou no psicólogo? Eu não tenho vontade para nada. Conforme meu cérebro vai ficando, né, mais regular, por conta da medicação, aí eu consigo, né, ir para o psicólogo, porque é ali na terapia que você vai fundo em você. Aí você vai procurar o porquê que eu estou assim, por que eu cheguei a isso. Existe um trabalho em São Paulo, não sei se já ouviram falar do CVV, Centro de Valorização da Vida. É um lugar que você, o número hoje é 188, você liga no 188, alguém vai te atender e eles estão lá para te ouvir. O CVV trabalha ouvindo aqueles que ligam e que estão precisando ser ouvidos. O tempo que você precisar naquela ligação, você vai ser ouvido, você não vai ser julgado. Eles não ficam te dando conselho, que conselho às vezes, né, para um é bom, para outro não. Mas à medida que você vai falando e sendo ouvido e percebendo que tem alguém ali te ouvindo, que você está trocando energia com alguém, né? O que eles falam, que são estagiários que atendem, são voluntários. Eles falam que a pessoa começa num tom de voz, né, chorando muito, e conforme aquilo vai passando, o tom de voz muda, né? Ela para de chorar, ela começa a falar além dos problemas que ela falou que ela tá. Ela de repente ela tá rindo porque ela te conta uma coisa engraçada da vida dela. E isso você pode ligar quantas vezes você quiser. É de graça, né? Dificilmente você vai ligar lá, não vai ter alguém para atender isso. Tem muita gente atendendo. Isso é outra coisa de prevenção. Porque às vezes ligam pessoas lá que estão assim: vou me matar agora. Eu quero ver se você me convence a não fazer isso. O estagiário lá, o voluntário, ele nunca vai dizer: olha, não faz isso, meu. Não. Ele vai entender o sofrimento. Nossa, para você deve estar passando por alguma coisa que você está sofrendo muito. Você não quer me contar o que você está passando? Essa é entende? O caminho. E a pessoa se sente ali ouvida e não julgada, porque em nenhum momento ele ficou falando: olha não. O CVV é uma outra ferramenta, um outro, né, que a gente pode estar usando, né, que nem a psiquiatria, o psicólogo, uma outra coisa, quando se fala, né, naquele protocolo, quando eles falam, acredita em alguma coisa maior, isso a gente traduz como: tem fé em alguma coisa? Aí a gente já entra, né, no terreno, como nós aqui, né, no espiritismo, outras religiões, atendem pessoas. A literatura toda que existe, a doutrina espírita, no livro dos Espíritos, tem, eu anotei aqui tem questões, é só vocês procurarem. Tem, acho que, umas 20 perguntas, pelo menos, que Kardec fez né, ao Espírito de Verdade sobre suicídio. São coisas que podem te né, esclarecer, que podem tirar dúvidas. E tem um outro livro de Kardec, O Céu e o Inferno, que tem um capítulo, acho que é o capítulo 5, que fala sobre suicídio. E é interessante porque nesse capítulo existe um trecho lá em que eles começam a falar que o suicídio vai aumentar muito, até chegando a crianças, e que isso
se aproximando a mudança que vai haver agora, né, que a gente está passando de mundo de provas e expiação para regeneração, a coisa ia piorar muito. Isso já foi dito lá em 1850 e pouco. Então a gente tem recursos, tem muita literatura para a gente ler, né? Na sua família, percebe? Ou você é pai, ou você é filho, né? Ou você tem filhos pequenos, ou você tem um filho adolescente, que adolescente é, né, um período mais difícil. Existe diálogo? Você tem autoridade com seus filhos? Porque você ter diálogo, isso não quer dizer que você vai deixar eles fazerem o que eles querem. Tem que ter limites, e a autoridade ali é você. Esse respeito você tem que criar com o tempo com seus filhos. Você acompanha a vida dos seus filhos? Né? Acompanha em tudo, né? Mas as redes sociais, principalmente, você acompanha? A gente teve um caso, há um tempo atrás, não sei se vocês ouviram falar da baleia azul, que adolescentes, e não foi um ou dois, era um chat que os adolescentes entravam e que eles iam passar por desafios. E desafios, assim, um dia você, sei lá, vai na rua e, né, dá risada na cara de alguém. Tipo dessas coisas que adolescente, né, às vezes gosta. Só que o último desafio da baleia azul era ele se matar. Se ele tinha coragem de se matar. E teve muito adolescente que passou por isso. Eu estou falando isso porque tem pais que falam, não, eu não vou invadir a privacidade do meu filho, não, ele vai ficar lá no quarto. E você tem que invadir. Não invadir, saiba como invadir. Explica, conversa. Explica que no meio de tudo isso, que tem muita coisa legal, tem muita coisa ruim, que pode levar eles a isso. Existe acolhimento na família? Tem instrução escolar, mas existe instrução moral? Isso é outra coisa que acontece muito hoje. Tem pais que acham que não, eu mandei para a escola, tá tudo certo. Não. Instrução moral, valores, isso a criança tem que ter em casa, na família. Você vai através, você é pai e mãe, você mostrar para o seu filho que você é falível, você é um ser humano falível. Você fez alguma coisa que não foi legal, vocês pedem desculpa para eles? Desculpa, filho, olha, nossa, eu estava distraído, ou eu estou muito nervoso. Explica, olha, né, as coisas não estão fáceis, está muito nervoso, eu estou nervoso. Entende? Isso te aproxima do teu filho, isso faz com que ele perceba que você é um ser humano também. E com isso ele vai aprendendo valores. E com isso ele vai desenvolvendo uma coisa de perceber o outro e de valorizar e respeitar o outro, não só em casa, né? Na doutrina, em outras religiões a gente fala tanto do amor ao próximo. Isso eles vão aprender em casa, começando com os pais, começando com, né, quem, né, sei lá, os priminhos, o que vai acontecendo, como eles reagem, como é que você orienta, conforme as coisas vão acontecendo. O animalzinho, tem um animalzinho, é para maltratar? Tem criança que, nossa, o animal vira né,
O bonequinho que ele faz o que quer, não é assim, é um ser vivo. E tudo isso, e com tudo isso, principalmente na família, como a gente vê, a escola passa valores também. Mas esses valores morais, de pessoa a pessoa, que você vai levar para a vida, que você vai o resto da vida conviver, e é em casa. É em casa. A gente fala então do espiritismo, do suicídio, né? no transcendente, né? no espiritual. A doutrina espírita, ela fala do espiritismo, né? E algumas coisas que a gente tem como, né, certeza, eu pelo menos tenho certeza, nós somos seres eternos. E na doutrina a gente, né, tem o conhecimento de que nós não temos uma vida só, nós temos várias vidas. Entende? Então, eu acho que isso vai ajudando muito com o tempo a gente compreender melhor, ou a gente aceitar melhor algumas coisas que vão acontecendo, né, na nossa vida, e que você tem mais ferramenta. Você não fica no aqui e agora só. Vai ampliando tua cabeça, né? E olha, nossa, se eu já tive, eu posso ter trazido algumas coisas que estão aqui agora, e que, né, no vamos ver das coisas, está aí, está no meu dia a dia. Já passou, né? O espiritismo, se a gente estudar, né, se aprofundar em tudo que a gente tem, de muitos livros, né, ele ajuda demais, né, a gente viver a vida como ela vai chegando, né? As coisas que vão acontecendo, você tem mais condição de avaliar, de ampliar, né? O seu entendimento, né? Daqueles momentos. Então eu vou tá terminando. Eu só queria ler um texto que eu peguei num livro. Cuidem da sua integridade psíquica. Tenham presente em suas vidas a prece, o evangelho em seus lares. Se vigiem, percebam como está a sua sintonia. Meditem, silenciem por alguns instantes em seu dia. Como você cuida de você? Como você dorme? Como você come? Cuidem de vocês. A bondade divina te colocou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. Precisamos mais de aceitação e resiliência. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior, espiritual, moral. Isso nos dá força para resistir e não abandonar. Cuidemos da integridade psíquica, porque com isso damos chance dos espíritos amigos nos ajudar. Criamos equilíbrio. No desequilíbrio, criamos barreiras para o auxílio espiritual. E antes de tudo, fé. A vida segue. O abandonar, às vezes, a gente vê às vezes em relatos de pessoas que tentaram e não conseguiram, como aquele segundo é um segundo.
é um segundo. E às vezes ela tendo embasamento, ela tendo aonde segurar, ela vai esperar, ela vai pensar, ela vai... Por isso, não só a coisa da família, né, de um profissional, mas a coisa do espiritual também. Tá? Eu queria terminar, não sei se... Não passou, né? Eu gosto muito de poesia. Não é uma poesia, é a letra de uma música que eu gosto muito. É rapidinho. Chama Tocando em Frente, de Almir Sater. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Para que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, tocando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Está conosco. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É um tema forte, né? Mas é necessário, porque, como ela mesma disse, a gente precisa buscar um pouco de conhecimento para termos maior compreensão desse processo que nós passamos durante a nossa vida, né? Sabendo que ela não acaba aqui, que tem uma continuidade, que nós já trazemos uma bagagem. Então é importante nós tratarmos esse tema com um pouquinho de atenção, né? Buscando sempre o autoconhecimento, né? Nós precisamos saber um pouco mais sobre nós. É muito importante para detectar uma possível tristeza, uma possível depressão, porque todos nós estamos sujeitos, né? A vida está aí para todos nós, com os seus desafios. Mas agora vamos relaxar um pouquinho, naquele momento gostoso, onde nós vamos receber o auxílio da espiritualidade. Então, eu convido vocês a relaxar a mente nesse momento, né? Não pense nos problemas, olhe para dentro de si. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer aquela respiração profunda e suave ao mesmo tempo. Inspirando profundamente e soltando o ar bem demoradamente. Quando soltamos o ar, nós vamos relaxando o nosso corpo físico, soltando os braços, soltando as pernas. Relaxa o pescoço, os ombros. Inspire novamente. Inspire várias vezes. Enquanto eu vou falando com vocês, vocês vão respirando e relaxando. Tranquiliza a sua mente nesse momento. Aqui nós estamos amparados. Não existe problema neste momento. Não é agora que nós vamos resolver os nossos desafios. Agora é um momento de entrega. Então entregue-se a uma luz intensa, amorosa, que vai descendo do alto e vai envolvendo todo o seu corpo. Então traga na sua tela mental
uma paisagem serena, fortificante na natureza. Vamos adentrando uma floresta cheia de árvores, um gramado verde. Visualize-se agora caminhando por esse gramado, sentindo o frescor aos seus pés, um frescor que vai subindo pelas pernas, passando pelos joelhos. É como uma luz verde que vai subindo agora pelo seu corpo, envolvendo cada órgão. Deixe essa luz caminhar por você. Relaxe o corpo, respire profundamente. E esta luz vai percorrendo cada célula, trazendo uma renovação, trazendo uma força, enquanto uma luz intensa desce do alto, formando uma camada espessa ao entorno do seu corpo, de proteção. Sinta-se protegido neste momento. Esta luz vai percorrendo o corpo, do alto da cabeça, passando por cada centro de força, revitalizando, equilibrando, te envolvendo totalmente. Sinta o calor desta luz. Traga agora no seu pensamento e sinta com o seu coração uma palavra: paz. Sinta intensamente com o seu coração esta palavra e deixe que ela vá envolvendo todo o seu corpo, trazendo bem-estar, serenidade. Vamos elevando os nossos pensamentos aos nossos mentores, bons amigos, que não se cansam de nós, apesar das nossas fraquezas. Se colocam neste momento ao nosso lado, nos trazendo o amparo de que tanto necessitamos. E vamos conversando com Ele. Pedindo a Jesus que seja sempre a nossa luz, que sejamos sempre merecedores de segui-lo e de nos envolvermos no seu amor. Vamos permanecer com este sentimento, com esta paz, com essa serenidade, nos cuidando, levando para casa este sentimento, estas energias que nos são oferecidas aqui, que possamos irradiar no nosso lar e para todos aqueles que lá se encontram, este bem-estar, esta energia gostosa. Que assim seja. A minha amiga vai acender a luz. Então eu agradeço a todos vocês que nos acompanham pela internet e convido a todos para ampliarmos os nossos conhecimentos na quinta-feira, às 8 da noite, né? A gente tem uma live
onde a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto. E nesta live de quinta-feira todo mundo pode estar ali falando, né? Pode perguntar, pode fazer, né, as suas observações, que vai enriquecendo, né, o nosso próprio conhecimento. Então estão todos convidados na quinta-feira pelo Instagram e pelo Facebook. Boa noite a todos. Até a próxima. Eu convido vocês a ficarem mais uns minutinhos.